Bem-vindo ao nosso podcast. Este é o 13º episódio. Comigo hoje temos o Francisco Bassão, que vai nos falar sobre as transformações físicas, as mentiras espalhadas nas redes sociais, como ter uma boa transformação e que cuidados a ter. Eu sou o André Luís e comigo tenho o Ruben Pereira. Francisco, para já, seja bem-vindo novamente. É o nosso 3º episódio juntos. Como é que estás? Antes de mais, obrigado pelo convite e é sempre um gosto poder participar aqui nestes podcasts. Por este lado está tudo tranquilo, tudo impecável, pronto para tocarmos aqui nos pontinhos muito fixe. Estamos aqui uma boa dinâmica aqui à apresentação. Acho que temos aqui muito bom ponto para falar, nomeadamente porque também estamos agora a entrar naquela altura do verão. Alguma malta que vai desligar agora e vai precisar depois dar o pick-up mais perto ali de setembro. Outra malta que está a aproveitar esta altura agora para dar o litro e, portanto, temos aqui muito sumo. Já estive a ver a apresentação, prepararam para estar brutal, portanto, aqui muita coisinha boa para a malta pegar no caderno e caneta e vamos embora. Muito bem, vamos lá começar então, pessoal. Bem, primeira pergunta aqui para o Francisco. Francisco, o que é que tu consideras uma transformação física? Então, a meu ver, para mim, uma transformação física, pelo contexto da palavra, pelo conceito da palavra, acaba por ser um bocadinho mais como aquilo que temos aqui na vossa apresentação, uma transformação de um físico, de uma componente estética. Isto porque estamos aqui, se calhar, eu penso que vocês também no mundo maioritariamente da composição corporal, portanto, olharia mais para aí, não é? Portanto, se a pessoa ganhou a massa muscular, se a pessoa perdeu a sua gordura, mais neste aspecto visual, chamar-lhe assim, uma transformação física neste conceito. Uma vez que também podemos perceber que a transformação física que a pessoa está à procura pode ser perfeitamente uma transformação em termos de saúde, seja a gestão de colesterol, de pressão arterial, nível de açúcar no sangue. Isso também pode estar embutido, mas eu ia pelo conceito comum, pela definição comum da malta que nos vai ouvir. Eu não associaria isso tipo que vais ao café com alguém está-te a falar, tipo, queria uma transformação física. Ninguém diz isso na vida, mas pronto, vamos imaginar que diz. Eu não acredito que as pessoas levem isso para o lado da saúde em si, embora acho que para nós profissionais é algo que podemos contemplar, não é? Uma pessoa chegar ao pé de nós e dizer, o objetivo na verdade é diminuir o meu colesterol, estar mais saudável em X ou Y parâmetros, mas acho que acima de tudo transformação física é muito isto, é para o conceito comum da população, mais uma vez, para não me mal interpretarem, é tu efetivamente transformares o teu físico do ponto de vista estético, da posição onde tu estás atualmente, quer tu gostes, quer tu detestes, quer tu simplesmente não estejas satisfeito, para o ponto que tu efetivamente queres. Seja isso por ganhar massa muscular, seja isso por queimar gordura, seja por um misto de ambos, para obteres o físico ou o aspecto estético que tu procuras. Diria que isso para mim é uma transformação física num modo geral. Acho que ficámos bem esclarecidos, acho que o pessoal do Instagram também, do YouTube, e do meu ponto de vista concordo plenamente contigo. Normalmente quando falamos em transformação física e quando as pessoas querem uma transformação física é sempre para mudar algo a nível estético, seja para ficar mais musculares, para ficar mais magros, para ficar... as componentes de saúde também são importantes, como tu dizes, mas normalmente não é esse o objetivo que as pessoas têm com a transformação física. André, achas que estás de acordo aqui connosco também? Sim, acho que são raras as pessoas, pelo menos de uma faixa etária mais nova, que vão ao ginásio, querem uma transformação física em questão de saúde. E se calhar, se formos a ver uma faixa etária mais velha, depois é que vão pela saúde e depois é que reparam, olha, se calhar perdi um bocadinho de barriga, ou já têm a transformação física por segundo plano. Até acho isso bastante engraçado. Acho que podemos aqui avançar. Francisco, o que é considerada uma boa transformação? Okay? Já vamos falar o que é uma má. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o que é que para ti consegues considerar que seja uma boa transformação. Então, vou ser aqui, vou pôr aqui 2 critérios. Está bem? Vou pôr o critério do objetivo final e depois vou pôr o critério que para mim considero uma boa transformação.
Acho que a primeira coisa que temos que ver é efetivamente se nós conseguimos ir de encontro ao objetivo que a pessoa quer. Ou tu mesmo, se estamos a falar de, ok, eu trato do meu próprio processo, se tu conseguiste obter o resultado final que tu procuras. Isso em primeiro lugar, porque efetivamente seria isso, se calhar, o critério de êxito. O critério de êxito é, ok, eu estava do ponto A, quero ir ao ponto B, cheguei ao ponto B ou não. Okay? Isto seria, ok, se eu quero emagrecer e perder 10 quilos, consegui perder os 10 quilos ou não? Eu quero ver os meus abdominais, consigo ver os meus abdominais ou não? Eu quero crescer os meus ombros até ter que aumentar o número de t-shirt, consegui ou não? Isso seria o primeiro ponto para balizar isso. Em segundo plano, porque lá está, isso é só o critério de êxito em si, também temos que perceber que isso depois vai depender do que é realista ou não, porque eu posso dizer que eu quero ter um físico XPTO, mas não estar. Primeiro, posso não ter o potencial genético para isso, para a forma como estou a fazer, pensando para uma pessoa que quer um físico XPTO, olha, quer um físico de culturista AFBB Pro, que efetivamente engloba a utilização de outras substâncias para conseguir lá chegar. Quero fazê-lo de forma natural. Epá, tu se calhar chegaste ao teu, vamos dizer que existe, efetivo, que pode ou não existir um limite genético. Tu chegaste ao teu limite genético. Epá, tu não chegaste ao teu ponto B. Mas tu chegaste efetivamente ao ponto máximo que tu poderias chegar para aquela dada circunstância. Portanto, eu consideraria isso uma boa transformação. Podemos pôr também o fator tempo, não é? Epá, eu quero perder 10 quilos em 2 meses. Ok, é uma meta estupidamente difícil. Se tu perderes 6, 8, se calhar até 4 quilos em 2 meses, pode ser uma boa transformação. A expectativa é que não estava lá, mas o resultado não deixa de ser eficaz, não é? Transplantando isto para se calhar um exemplo real, é eu entrei no mundo de trabalho, eu quero ganhar um ordenado de 5 mil euros. Calma, estás agora no mundo de trabalho, se ganhaste um ordenado de 1000 euros já é bom. Não é realista tu definires o teu critério de sucesso, um ordenado de 5 mil euros no primeiro trabalho que tens. Mais neste contexto. Portanto, vimos aqui cumprimento ou não e o realismo, a expectativa por trás disso. Simultaneamente diria que, ok, nós temos essa componente, cumprir não cumprir, mas depois é também a qualidade com que tu cumpriste, porque eu posso chegar do ponto A ao ponto B, portanto eu posso ganhar massa muscular, mas à custa do quê? Eu posso queimar muita gordura, mas à custa do quê? Que pagamento é que eu tive de fazer para isto acontecer? E eu considero uma boa transformação quando o pagamento não é sequer considerável, nem sequer se chega a pôr em cima da mesa porque nem é efetivo. Portanto, para dar um exemplo mais concreto, ok, tu perdeste peso, mas à custa do quê? Perdeste as tuas relações perto de ti porque te transformaste num pote de mau humor, perdeste os teus amigos porque não apareceste em nenhum convívio durante um ano e agora já ninguém quer saber de ti, perdeste a tua relação porque agora passaste as horas todas no ginásio e só querias comer XYZ e estragaste o mood de toda a gente lá em casa. Isto sequer são pontos que a malta nunca pensa, mas há casos onde uma pessoa muda por completo uma personalidade em prol de um objetivo. E, portanto, quis também trazer isto aqui. Outro ponto é também que repercussão é que isto tem na tua saúde. Perdeste peso, sim, estupidamente rápido. Que consequências é que isso está a trazer? E depois é, ok, nós chegámos ao ponto B, tu querias perder 10 quilos de 1 de janeiro a 1 de junho, perdeste-os, ok, o que é que vai acontecer de 1 de junho a 1 de dezembro? Que é o pós-transformação, a meu ver, e aqui já é a minha percepção, é ok, a boa transformação acontece quando o objetivo realista é cumprido, quando conseguimos fazer isto sem colocar o fitness em frente ou em prol de qualquer outra área da vida, porque para mim e para as pessoas com quem eu trabalho é muito mais importante que tu percas menos 1 quilo este mês, mas que o teu trabalho esteja no auge, tu consigas ser um pai presente, sejas um namorado do caraças, não falte nada em casa, tenhas uma boa vida, do que tu dizes, eu perdi 2 quilos mas todo o resto foi abaixo. Puramente opinião pessoal. Também é tu teres a capacidade de, por teres feito este trajeto, por teres feito esta transformação, teres desenvolvido as tuas competências nisso, portanto a tua educação, tu aprendes a tratar da tua alimentação, aprendes a tratar do teu treino, do teu sono, as tuas rotinas, o que seja, de um ponto de vista positivo, para que tu depois consigas manter isso. Uma certa história de, até um certo ponto, de sustentabilidade. Desenvolvimento de hábitos positivos para ti. Porque, por norma, se tu precisas da transformação ou se procuras a transformação é porque os teus hábitos te levaram a um corpo que não é aquele que tu queres. E, portanto, os hábitos que tu desenvolves para o crescer também vão ser necessários para o manter e para evitar que tu regridas àquele ponto. E falei da parte da educação, falei da parte de manteres as competências, conseguires manter a tua transformação. E acho que é isso. Tu percebes, se calhar me está a faltar alguma coisa, mas acho que toquei nos pontinhos.
se puder aqui uma parte que tu falaste que é muito importante do A ao B, mas não sei, eu vou dar vou fazer uma pergunta que já sei basicamente a resposta, mas o Ruben também, por favor, compartilha se estiveres a adicionar, que é muitas vezes pensamos do A ao B, mas muitas vezes se cai do A ao Z, porque mesmo que seja uma transformação pequena, nós temos que considerar aqueles passos pequenos. Imagina, se a pessoa quer perder 2 quilos, pá, e se vai perder 2 quilos em 4 semanas e cada semana perdeu meio quilo, é tipo bater palmas por causa desse meio quilo e não como tu falaste da AB, e eu sei que falaste bem, mas vê que da AB se calhar há o A.1, o A.2, o A.3 e esses pequenos passos pequenos que muitas pessoas não vão se pesar. Vou dar aqui casos como acontecem, as pessoas pesam-se e não vem um número que querem, mas se calhar está a baixar ou está a aumentar, e esses passos pequeninos são bastante importantes para a pessoa também ganhar um bocadinho de motivação. Não sei se concordas ou não. Olha, eu concordo plenamente e acho que o Francisco tocou aqui em pontos muito importantes, normalmente para já não são tocados, e há mesmo muitas pessoas que trabalham com transformações físicas que nem têm noção que estes pontos existem e acabam por conseguir que as pessoas, os clientes consigam ter as transformações, mas é como o Francisco estava a dizer, não tem em conta estas coisas pessoais, como as rotinas, famílias, relações, a dificuldade que pode ser para certa pessoa perder 2 quilos e para outra é extremamente fácil, e ao não ter isso em conta, as transformações podem acontecer, sim, mas depois acontece aquilo que o Francisco disse, que é, acontecem, mas depois não se mantêm. Por isso acho que transformar hábitos e rotinas em prol da transformação é mais importante do que a transformação em si. Claro que a transformação é o resultado final, não é? Mas acho que para ser uma transformação completa, a pessoa tem que aprender como é que se transformou e como é que consegue colocar essa transformação na sua vida sem ser uma coisa horrível de se manter. Eu até queria acrescentar, para concordo 200%, e até queria acrescentar, por acaso, no seguimento da cena que estavas a dizer, André, que eu vejo muito, eu dei o exemplo do A a B, por acaso, não só por ser fácil de explicar para a malta qualquer, de um ponto ao outro, mas porque também utilizo isto várias vezes com os meus alunos, numa ótica de, ok, tu tens o A até ao B, mas primeiro nós não vamos parar no B porque há um C. Há um C que é o pós-transformação, que é o aprenderes a viver com este teu novo corpo, aprenderes a mantê-lo, a ver toda a reintrodução, que às vezes, por exemplo, particularmente numa fase de perda de peso, porque ok, houve este período, e aqui eu vou ser aquele cabrãozinho que vai dizer perda de peso sustentável, não, porque tu não vais perder peso para o resto da vida, portanto a perda de peso não é sustentável. Aquilo que tu fazes para perder peso é desenvolver hábitos saudáveis, mas tu não vais estar em déficit calórico para o resto da tua vida, portanto sustentabilidade é tu aprenderes a estar em déficit calórico e saíres dali e estares numa manutenção. É aqui só, é por isso que eu digo, tu tens o A ao B, mas depois tens o C, porque o que vai acontecer quando tu deixas de ter o objetivo de chegar ao B é que primeiro já não tens aquele drive interno, já não tens aquela vozinha que te diz não, efetivamente aquela pizza inteira se calhar não é uma boa opção agora do nada todos os dias, e ao mesmo tempo também não tens tens sempre uma desculpa para, e tens todas as vontades para. Dou muito exemplo da perda de peso porque é o mais fácil de tu dares a volta atrás. Portanto, eu acho que é do ponto A ao ponto B, que requer o seu esforço e a sua aprendizagem. Há também o ponto B ao ponto C, que é eu adquiri isto, eu vou manter isto. O que é que eu preciso de fazer? Como é que a minha vida agora é para eu conseguir manter isto? Agora, o que vem muito engraçado é que rara é a pessoa que eu conheço que vai do ponto A ao ponto B, que consegue manter o ponto C e que depois não quer dar upgrade para o ponto D. Porque, pelo menos, eu acho que a maioria das pessoas, e as pessoas também que nos estão aqui a ouvir e assim, estão muito à procura de uma melhoria contínua, porque isto acaba por ser um vício fixe, de certa forma. Tu queres sempre auto-melhorar, ou pelo menos as pessoas com quem eu trabalho são pessoas que, em várias áreas da vida, eu não me contento com isto. Não é, eu vou cumprir o ponto, eu não vou ao trabalho picar o ponto. São pessoas que, ok, eu vou ao trabalho é para ser o melhor desta merda toda. Portanto, se eu cheguei a este ponto, eu quero fazer melhor. Posso não estar a dedicar o mesmo grau de atenção que dedicava antes,
Novamente, porque sustentabilidade também se aplica quanto tempo ou quanta energia é que tu estás a dedicar ao fitness neste momento da tua vida, mas quanta energia é que tu vais poder dedicar quando estiveres a subir de cargo na empresa, estiverem a mudar o software, o teu filho acabou de nascer, tens que ir apagar um fogo aqui. E sustentabilidade para mim também é aprenderes a fazer isto e percebes que se calhar há uma priorização quase da tua vida, onde tens momentos onde focas cada coisa e dás mais ou menos atenção a uma coisa e à outra. Portanto, diria que há o ponto A ao ponto B ao ponto C, e muito provavelmente vai haver um D, um E, um F de ir para a frente. Até porque a tua vida vai mudar de objetivos, provavelmente. Tu imaginar o rapaz que chega aos 30 quilos no spin e diz: não, os 35 não é para mim, vou ficar aqui nos 30, não é? Acho que podemos aqui passar à frente, Ruben, dar-me consenso. Pronto, vamos aqui falar o que é que tu precisas para ter uma boa transformação. Eu sei que pode ser aqui um monte de tópicos, já falaste um bocadinho em questão também de fatores externos, e vamos agora aos fatores internos, não é? Eu até te vou dar aqui, meter-me um bocadinho contigo, se faz favor, Francisco, e vou-te dizer, já que, pronto, de certeza já tiveste muitos clientes, também de certeza, se calhar espero que não, mas que já tiveste algum cliente que pagou e apareceu lá uma vez por semana, percebes o que eu quero dizer? Tipo, que chegaste, olha, não estamos a fazer um bom trabalho porque não estás a dar o que é preciso. Acho eu que já deves ter tido um caso assim. Sim, peguem nesse caso e depois, por favor, vamos aqui aos tópicos. Posso primeiro partilhar que tive imensos casos desses, principalmente quando trabalhava presencialmente. Eu hoje em dia já não estou a trabalhar presencial, mas no mundo presencial haveria muito aquele caso onde eu quero perder peso, ou quero ganhar massa muscular, ou quero melhorar a pressão arterial, o que seja. Mas eu só venho ao ginásio no dia em que eu marquei com o meu PT. E tens o plano de treino, eu vou-te chatear os outros dias da semana, vou-te perguntar o que é que se passa, arranjar mil e uma formas, mas tu só vens aquela uma vez 45 minutos comigo por semana. Não há maravilhas. Também acontece às vezes a mesma coisa no online, em que tu podes preparar o treino, podes arranjar a nutrição, podem mudar 1200 estratégias, que enquanto as cenas não forem executadas, pelo menos o que eu costumo dizer é, eu dou-te tudo, eu só não consigo levantar o peso e levar o garfo à boca por ti. Porque tudo o resto eu faço. Se é preciso dar a volta ao mundo, mudar 1200 estratégias, preparar-te um treino de hoje para amanhã, vais de viagem para o outro lado do mundo, se for preciso eu acordar às 4 da manhã para fazermos uma videochamada porque estás na Austrália, eu vou fazê-lo. Mas há trabalho que tu tens de fazer. Podes ter, tal e qual como tu podes ter os melhores professores do mundo, os melhores livros do mundo, viver uma família rica e maravilhosa que te faz homeschooling, explicadores, tudo e mais alguma coisa. Mas se tu não te esforças para ouvir, se tu não vais às sessões de aulas ou de explicação, não sei o quê, não vais passar no exame. Que é a mesma cena. Para mim, o mínimo para tu teres uma boa transformação, não entrando no que é que tu precisas do treino, no que é que precisas da alimentação em específico, mas tu precisas da componente do treino. Portanto, vais precisar de ter X números de treino por semana, vais precisar de ter X cuidado com a tua alimentação por semana. O grau de esforço que tu colocas nisto, quanto mais tu entregares ao treino até à alimentação até um certo ponto, não é? A partir de um certo ponto não vale a pena tu treinares mais vezes por semana, não é? Porque tu treinares 8 vezes que vais ter melhor resultado do que treinares 6. E mesmo treinar 6 versus 5 versus 4 vezes 3 não é assim tão melhor. Mas quanto mais tu te esforças, quanto mais tu te dedicas a algo, melhores resultados tu vais ter. Portanto, eu diria, ok, tens o mínimo dos treinos, tens o mínimo da alimentação, que é o cumprir com aquilo que tu estás predisposto a, e portanto o cumprimento também vai depender, e acho que nós enquanto personal trainers, os nutricionistas enquanto nutricionistas, quando tu conversas com uma pessoa e se define um plano, é também com base na taxa de esforço que a pessoa quer colocar para aquilo. Eu posso dizer, olha, não, eu tenho X grau de dedicação, estou disposto a fazer isto. Ok. Mas também podes dizer, olha, eu não estou disposto a treinar mais do que 3 vezes por semana, 30 minutos em casa, sem equipamento. Ok? Vamos balizar as expectativas, mas isso dá para excelentes resultados na mesma. Mas sim, precisas de treino, precisas de nutrição, precisas de esforço, e acho que para qualquer transformação precisas de... Não sei se chamaria disciplina, força de vontade, essas merdinhas todas clichê. Eu posso dizer palavrões aqui? Vale? Já disseste. Pronto. Perdoem-me.
Metam a bolinha vermelha, mas vai sair. Porque efetivamente, muito disto, tu sabes que tens de treinar, tu sabes que tens que ir à alimentação. Acho que olha, tens que olhar para esta porcaria tal e qual como olharias para poupar dinheiro para comprar uma casa, tal e qual como olharias para ter de ir ao trabalho para ter ordenado ao final do mês, tal e qual como olharias ter de estudar para passar no exame para teres o teu curso de sonho. Tens que ter aquela atitude que tem de ser feito. Ponto. O grau até quão bem tu fazes isto é a diferença entre tu teres um 20, teres um 18, teres um 16, teres um 14, teres um 12, teres um 10 na tua faculdade. Tu é que decides o que é que tu queres, portanto o que é que estás disposto a investir para isso. Queres estudar mais e ter melhores notas? Tens de estudar mais. Queres ter uma transformação mais rápida? Queres ter uma transformação melhor no mesmo tempo? Queres algo extraordinário? Vais ter que colocar maior input. Mas independentemente disso, tu para teres 10 numa cadeira tens sempre que entregar o mínimo para o 10. E aqui é mesmo assim. Há um ponto que eu gostei muito que é do esforço, e isso faz-me lembrar. Eu também tenho um questionário para as pessoas novas que entram, que é a questão de o que é que quando estás disposto a dar de ti. E o mais engraçado é que toda a gente mete, tipo, eu faço qualquer coisa por ter os meus 6 abdominais, mas depois, tipo, passado 3 semanas, tiveste atenção à tua alimentação. Mas foi fim de semana, tinha um aniversário, tinha que comer 2 outras fatias de bolo, tipo, não é, acho que muda um bocadinho o chip, aquele entusiasmo inicial, pelo menos estou a falar nos casos que me apareceram, e depois esse esforço vai diminuindo, infelizmente, mas uma pessoa inicialmente tem sempre muita motivação, e depois obviamente esses pequenos esforços ou a falta de disciplina acaba por afetar muito o resultado. Eu acho que isto se vê muito também nos ginásios, quando as pessoas se inscrevem e pronto, ao fazer as avaliações, a malta vai lá e eu pergunto, olha, quantos treinos queres fazer por semana? E a resposta que eu tenho mais comum, 5, 7 por semana. E eu, se calhar não vais conseguir fazer 5 ou 7 por semana, tu não estás habituado sequer a treinar. E eu acho que aqui será mais uma questão de gestão de expectativas, como o Francisco já falou. E depois de ter feito esta gestão, aí sim podemos perguntar, olha, então, e achas que consegues fazer isto com que intensidade? Achas que é uma coisa que vai ser execuível para ti, que te motiva, que te deixa estar disciplinado? Pronto, acho que é o mais importante. Não é o mais importante, mas é muito importante ter uma gestão de expectativas de forma a pessoa ter aquilo que realmente é mais importante, que é a consistência ao utilizar as ferramentas que oferecemos. Eu adoro essa abordagem, Rubén, sinceramente. E acho que aqui as pessoas também precisam de entender a analogia, se calhar, do trabalho é uma boa analogia para dar aqui. Se tu todos os dias que vais trabalhar recebes 100 euros por dia, portanto os 20 dias do mês fariam 2.000 euros por mês. Se tu não vais trabalhar esta segunda, esta terça, esta quarta e esta quinta, não estejas à espera de receber 2.000 euros ao final do mês. E também não te vais queixar ao padrão que não os recebeste. Tu não foste trabalhar. Está tudo bem haver alturas em que tu trabalhas mais e trabalhas menos. Não te queixes é do ordenado que recebes. Simultaneamente não te digas que vais fazer um part-time, um full-time e outro part-time a seguir, se tu não, ou não te queixes que não consegues fazer isso quando vês que isso acarreta esse esforço. E um bocadinho também um pouco como o André estava a falar, da cena de chega ao fim de semana e tenho uns bolos e isto e eu vou o aniversário. Há espaço para tudo, tens é que gerir o que é que estás à espera disso. Se tu tiveres na época de exames, tens exames todos os dias, achas bem ires à quarta-feira de Erasmus, à quinta-feira académica, à sexta-feira do não sei quê, ao sábado no Lux e ao domingo no Afro House, se tens exame segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo? Ou preferes ir a essas festas depois de acabares os exames? E isto não significa que... Eu estou a pôr isto aqui pelo exemplo da perda de peso. Quando obviamente, e não estou à espera que ninguém seja perfeito ou robótico ou que faça sempre tudo perfeito e agora porque eu vou perder peso nunca mais vou comer uma fatia de bolo. Não, de todo.
É perceber que se eu quero comer esta fatia de bolo, que eu sei que não é condutivo, não é preciso de dizer a ninguém, tu sabes perfeitamente que não é o melhor alimento para tu comeres ali. E que quando vais procurar receitas e isto e aqui, é tal e qual que tu estás a ir buscar pretextos para justificar uma coisa que tu sabes que não está correta. E está tudo bem, tu não estás sempre a fazer o mais correto, mas ao mesmo tempo é perceberes que isso tem consequências. E a consequência é se calhar o teu processo demorar mais tempo ou não acontecer de tudo. Mas desde que tu estejas bem para com essa consequência, para mim está tudo bem. Tipo, tu podes me dizer, olha, eu quero perder peso. O meu objetivo para este ano é perder 30 quilos. Pá, mas olha, o meu mês de agosto é o mês onde eu quero ir sair à noite, onde eu vou fazer churrascadas com a malta todos os dias, vai haver picanha, vai haver caipirinhas, vai haver aniversários, isto, vai. Eu durante o mês de agosto não quero ligar para a dieta. Ok. Desde que entendas a consequência que isso tem, está tudo bem com isso. E acho que às vezes nós também falhamos muito enquanto profissionais, não estou a falar de ninguém em específico, mas chegámos a uma era onde é tudo tão, podes comer o que tu quiseres e emagrecer, sim, podes comer chocolates na dieta, sim, podes comer bolos na dieta, podes fazer tudo e mais alguma coisa e os resultados caem do céu. E não é bem assim, ou pelo menos não é bem assim para a expectativa que se cria. Sim, tu podes comer chocolate na dieta, mas quantas pessoas é que tu vais ver que vão só comer só um quadradinho de chocolate? E é que podem fazer isso tudo, mas ao fim de semana também seguirem a dieta normal. Quantas pessoas é que vão seguir a dieta normal ao fim de semana? Para quantas pessoas é que é sequer plausível pedir que elas façam isto, tendo em conta os rituais que têm em família? Então pintarmos esta ideia de que podes fazer a merda toda que quiseres, que está tudo bem, também é culpa nossa que o fizemos. Se calhar aqui o meu que estava a dizer, eu ia falar um bocadinho mais sobre isso mais para a frente, mas acredito que tens muita razão, e mesmo há uma grande diferença, pelo menos que eu vejo, na questão da alimentação e a questão do treino, que é, parece que na alimentação tem calma, não precisas de evitar tudo, e depois na questão do treino parece que temos que fazer a 100%, temos que fazer o volume certo, precisamos ter aquela intensidade de ir à falha, e parece assim uma mistura de na alimentação vai tranquilo, no treino tens que dar tudo, tens de te matar. Pronto, e vamos aí um bocadinho mais à frente a seguir. Acho que podemos avançar aqui, Francisco, depois voltamos a aqueles pontinhos. Posso, Ruben? O que é que aqui é um bocado difícil também, o que é considerado uma má transformação? Acho que já falamos um bocadinho também anteriormente de pequenos passos que não chegam a ser acabam por ser entraves, mas o que é que para ti consegues considerar uma má transformação, se faz favor? Para ser uma transformação, vamos assumir que a pessoa efetivamente foi do ponto A ao ponto B. Ok? Se não for, já não é uma transformação sequer. Vá. Só para simplificar aqui a cena. Uma transformação seria a pessoa chegou do ponto A ao ponto B e passado pouco tempo já voltou ao A outra vez. Portanto, tu perdeste peso, mas não durou quase tempo nenhum. Tu ganhaste massa muscular, mas entretanto perdeste. Ou ganhaste massa muscular, mas lesionaste por má execução do treino. Uma má transformação é quando tu só sabes, acabaste uma dieta, conseguiste perder esse peso, mas agora cada vez que tu comes é um drama, porque tens medo de o ganhar. Uma má transformação é tu conquistaste uma massa muscular, gostas muito do treino, mas agora não consegues viver uma semana sem treinar. E isso torna-te uma pessoa tóxica ao pé das outras pessoas quando vais de férias em família e tudo mais. Porque tem que haver ginásio, porque tem que se comer saudável, porque isto e aquilo, e as pessoas que estão à tua volta estão a ser afetadas por isso. É considerado uma má transformação quando tu obtiveste a transformação física, mas tudo o resto... Para mim, má transformação é quando ou a tua saúde foi comprometida, ou tu não és capaz de manter essa transformação por falta de hábitos, ou do pós-transformação, ou quando isso afetou a tua vida. É isso para mim, então, é a minha cena. Não pode fazer. Há um ponto a dar, Ruben, na tua opinião, o que é uma má transformação também? Basicamente é o que o Francisco acabou de dizer, não é? Imagina, se tu te conseguiste alcançar aquele objetivo, mas é das coisas mais difíceis do mundo conseguir mantê-lo, ou é algo que te causa constrangimento, que tiveste que passar um processo que não queres voltar a passar para o manter, acaba por não ser uma transformação, foi só
foi só, como é que eu agora ia dizer, mas para mim uma transformação, tu conseguiste mesmo mudar o teu chip, a forma como tu te comportas, a forma como ages com as pessoas, e não é uma coisa que te limita, é uma coisa que te transformou, né? Na pessoa que te levou a estar naquele aspecto. E se não te permite manter assim, acho que acabaste por não te transformar por completo. Foi só uma coisa física e não uma coisa de hábitos de vida e também de mentalidade. Vamos aqui passar então ao nosso quiz. Os mitos e mentiras das transformações corporais. Francisco, eu vou-te fazer aqui uma série de perguntas. Ou, mas o Francisco e o Ruben também, por favor, dá-me a tua opinião sobre aqui, acho que são 10 ou 12 tópicos ou frases mais comuns que são relacionadas às transformações. Primeiro, podes transformar o corpo em 30 dias. Há uma coisa que normalmente se vê muito, tanto em marketing, tanto nas publicidades. O verão é daqui a 30 dias, vamos perder 10 quilos, vamos perder 2 quilos. O que é que tens a dizer sobre isto? Há transformações que podem ser feitas em 30 dias. Depende da complexidade ou do grau da transformação. Se tu me disseres, esta pessoa quer perder 4 quilos em 30 dias, quer perder-se, dependendo do peso dela, obviamente, não é? Mas até um certo ponto tu consegues fazer transformações em 30 dias. A maioria das transformações que as pessoas procuram não acontecem em 30 dias. Acontecem em mais. Pá, não me levem mal, mas sempre que uma pessoa me diz só preciso perder 5 quilos para ter aquilo que eu quero, na maioria das vezes tu precisas de perder 7, 8, 9 ou 10. E está tudo bem com isso, já é excelente teres esse número. Mas provavelmente aquilo que tu pensas que vai demorar 30 dias vai demorar mais. E aí tu só estás a ver do ponto A ao ponto B, está-te a faltar o C, a capacidade de tu manteres essa transformação. Portanto, sim, tu podes ver a diferença visual dependendo daquilo que tu procuras em 30 dias, provavelmente vais precisar mais do que isso. A não ser que seja só alguma perda de gordura, tu vais precisar mais do que 30 dias. Boas notícias, tu vais gostar que sejam mais do que 30 dias, porque tu passado 30 dias vais querer mais e mais. Não te preocupes com o número, prepara-te só porque isto é um mundo sem fim e tu vais adorar o facto de estares a tomar essa ação de realmente te tentares transformar em 30 dias, porque daqui a 90 tu vais olhar atrás e vais dizer assim, porra, ainda bem que eu continuei. Portanto, podes, para a maioria das pessoas 30 dias não chega, para a vasta maioria das pessoas, portanto diria que os 30 dias não é falacioso, é só dependente do contexto. Eu também queria pegar aqui naquilo que o Francisco disse agora, que é depende do contexto. E eu acho que há dois espectros aqui nesta frase. Há a malta que pega nisto e vende isto, não é? E há a malta que critica esta frase. Mas podemos ver isto como um ponto de partida, e aquela pessoa que, pronto, comprou o método para transformar o corpo em 30 dias, XPTO, não sei das quantas, comprou aquilo, mas foi aquele o ponto-chave que a fez fez ganhar disciplina. E ok, foram 30 dias que teve ali, pode ou não ter atingido o objetivo dela, mas acredito que há pessoas que ao começar depois entram naquela fase que o Francisco disse, que é ok, se calhar não são 30, mas se calhar são 90, e eu tenho gosto em fazer isto porque ok, não cheguei onde queria nos 30 dias, mas mesmo assim vinha resultados. Por isso pode ser um pouco enganador. Eu diria que era enganador se quisessem, além se não fosse transforma o corpo em 30 dias, fosse perde 30 quilos em 30 dias, pronto. Se calhar aí seria mais enganador, mas a frase assim como nós estamos aqui, acho que pode ter aspectos positivos. Muito fixe. Precisas treinar todos os dias para ter resultados? Falso. Não precisas. Precisas treinar, se calhar diria 2 vezes por semana para teres resultados minimamente significativos, se fores uma pessoa muito iniciada. Para a vasta maioria das pessoas
que trabalham comigo, que já treinam há algum tempo, precisas de treinar pelo menos 3 vezes por semana para ter resultados significativos, o que não significa que em períodos mais tramados da tua vida não possamos estar a treinar 2 vezes por semana. Tudo bem, lá está, é aceitar que 2 vezes por semana dá-te este grau de resultados, 3 já te dá bastante mais, 4 dá-te um bocadinho mais, 5 dá-te um bocadinho mais, 6, na vasta maioria das vezes, eu até vou ser contraditório, e acho que a maioria das pessoas que está a treinar 6 vezes por semana está a fazer mais mal do que bem, porque peca por excesso, não porque o planeamento seja melhor assim, e se calhar até beneficiaria de um dia de descanso extra. E às vezes até digo o dia de descanso extra para a maioria das pessoas com quem eu trabalho, porque são pessoas que têm trabalho, família, filhos, outras responsabilidades e não sei o quê, e o simples facto de teres aquele dia de descanso extra, principalmente a meio da semana, significa que aqueles projetos que tu vão estar a estressar e a lixar a cabeça à noite, fazes naquele dia. Aquele dia em que tu precisavas dormir até mais tarde... Deixei-te ouvir no Instagram, Francisco. Sério? Isto estava a dar hand effects. Hand effects using gestures. No! Mas estava a dizer que para a maioria das pessoas com quem eu trabalho, que não vivem para o fitness, portanto não são atletas bodybuilders, eu prefiro que elas treinem 4 ou 5 vezes por semana do que 6, porque aquele dia de descanso vai ser o trabalho que não acumula, a noite de sono que é recuperada à meio da semana, o ter tempo para fazer merdas que gostam, que são realmente importantes para eles, poderem ir buscar os filhos à escola e brincar com eles naquele dia que não é nada uau. Pergunta isso a um pai. Eu não sou, mas acredito que aquilo deva ser a melhor coisa que lhe podes dar numa semana. E portanto eu se calhar prefiro que ele treine 4 ou 5 vezes por semana do que treinar 6. E vai dar melhores resultados porque todo o outro aspecto hormonal, stress e tudo mais está bem melhor por causa disso. Aqui eu vou dar um caso prático, uma infelicidade no momento meu. Há 2 meses encontrei um colega meu que treinava quando eu comecei a treinar, e eu falei com ele, então como é que estão os teus treinos, sei que é, como é que estás a treinar? Ela, treino 3 vezes por semana, faço uma série de cada músculo por dia, faz 3 full bodies, uma série, e eu, filha da mãe, este gajo está maior do que eu ando aqui a treinar feito estúpido, e este gajo está muito maior que eu, para que é que eu estou a treinar? Epá, isso também não te esqueças que pode entrar aí os fatores genéticos, não é? Mas experimenta se calhar treinar menos, pode ser que fiques maior. Não sei, mas eu posso falar da minha experiência. Eu cheguei a treinar 7 vezes por semana porque passei de um estado de treino alto rendimento, treino mais competitivo, onde treinava 11 vezes por semana. E depois tive que deixar o meu desporto e comecei só a treinar no ginásio e comecei com 7 vezes por semana, porque era aquilo que eu estava habituado, o mínimo 7 vezes tinha que ser. E no início andava sempre cansado e sem energia, e já chegava a um certo ponto que não me apetece nada ir treinar, mas depois, como tinha aquela mentalidade que tem que ser, acaba sempre por ir. Pronto, mas depois comecei a tentar perceber um bocadinho mais a fisiologia aqui da coisa do treino de força, e comecei a ver que se calhar ali mais 1 ou 2 dias de descanso era interessante, e passei para 6 dias e fazia o típico push-pull legs, e depois comecei a perceber, ok, mas supostamente este split é suposto tu descansares depois do primeiro push-pull legs, e comecei a fazer uma semana rotativa, ou seja, em vez da minha semana ter ali sexta, de segunda a domingo, acabava, por exemplo, à terça-feira, ou seja, tinha ali 9 dias de treino a minha semana. Mas depois também comecei a ver que aquilo está sempre a mudar o dia em que fazia aquele grupo muscular, acaba por ser um bocado chato, porque eu gosto de rotinas, e acho que a maior parte das pessoas também deve gostar, exceto quando vão de férias, não é? Que é mesmo para isso que as férias servem, que é para sair da rotina. Mas quando comecei a sentir-me assim, vou mudar o meu esquema e vou passar a 5 vezes por semana. E parece que foi a partir daí que começou a dar uma mudança aqui de chip, e mesmo a nível físico como a nível de performance no treino, as coisas dispararam, e
pá, ainda tive assim uns dois aninhos para conseguir perceber isto. Acho que podemos aqui avançar. É impossível transformar o corpo depois dos 40. Aqui também eu gostava de mudar um bocadinho esta frase, que já ouvi várias vezes, que é tipo, os 30, agora já é os 30, pelo menos eu tenho ouvido, tipo, os 30 já não é a mesma coisa que os 20. Para mim, estou em melhor forma nos 30 do que nos 20, mas também saber a vossa opinião, e acho que também deves ter ouvido muitas deste tipo de frases, Francisco. Para poder dar aquela arrogante e dizer abre o meu Instagram e vai ver, provavelmente, acho que a última prova social que coloquei é do Carlos, que tem 50 e poucos anos e que transformou o corpo dele depois dos 50 anos. Podia dar também a prova social do Leonard, que é um aluno que eu ainda acompanho remotamente, com 73 anos, que hoje em dia diz que dança como não dançava quando tinha 50. Portanto, aí já é um caso mesmo extremo, estamos a falar de 70 anos, 70 e tal anos. Podes transformar o teu corpo, claro que podes, deves, na maioria desses casos deves, porque pá, eu não tenho essa idade, sinceramente, portanto é sempre baseado naquilo que me dizem, mas o feedback que eu tendo a ter dos meus alunos é que mesmo nos 40, nos 50, mesmo até nos 60 anos, é que se sentem 10 anos mais novos, 20 anos mais novos, 30 anos mais novos. E eu imagino, aqui, pá, com um gajo eu nem pai sou ainda, deve ser do caraças tu mal conseguias brincar a bola com o teu neto e passado um ano podes correr com ele na rua. Passado um ano fazes a vida toda que tu quiseres. E agora pelaquela parte competitiva que nós homens temos, deve ser do caraças seres o único gajo no teu trabalho com 50 ou 60 anos sentado à mesa de reunião que está na boa e que faz o que quiser. E deve ser do caraças seres o pai que quando vai levar o miúdo à escola os outros miúdos dizem eu gostava de ser como aquele pai. É o único pai atlético aqui no meio. Isto é muito mal de dizer. Mas é verdade. E portanto sim, dá para tu transformares o corpo, dá perfeitamente. Tal igual como vês outros corpos de pessoas transformadas assim, não foi do céu. Nem toda a gente é jarda e mesmo os que jardam também tiveram que fazer o mínimo por isso. Portanto, é perfeitamente execuível, sim. Eu acho que aqui é uma coisa que eu gostava, pela minha experiência, acho que com os meus colegas já de 30 anos, eu noto perfeitamente, posto que não fazem qualquer tipo de exercício físico, que já há uma diferença incrível que, comparado também com as pessoas com mais idade, acho que essa diferença acaba por ser muito maior ou exponencialmente. Vamos passar aqui à próxima. A balança é a melhor forma de... Espera aí, deixa-me dizer uma coisa. Volta atrás. Eu só queria dizer que eu acho que esta frase vem muito da noção que as pessoas têm de que a partir dos 35, acho que é 35 que a malta diz, se começa a perder massa muscular. E acho que a malta com esta sensação pensa que não se pode ganhar massa muscular. E eu fico tipo a olhar, ok, tu nunca treinaste na vida, tens 40 anos, ok, estás numa fase onde existe perda natural de massa muscular, mas se tu nunca treinaste na vida, tu ainda vais ter tipo os newbie gains que a malta tem, tipo é mesmo uma noção que a malta, que o pessoal tem a nível desta frase, tipo, ok, vou 35 anos agora só perco músculo. Não, tipo, tu consegues criar bastante músculo, principalmente se nunca treinaste, se nunca fizeste treino de força, mesmo para a malta que já fez e teve parado há algum tempo e quer fazer uma transformação agora dos 35 para a frente, também é possível. Tem é que se desligar esta ideia que grande parte do pessoal tem. A balança é a melhor forma de medir o progresso. Talvez sim, talvez não. Depende do caso. Falso. Eu prefiro usar um método dos 3 P's, digamos, peso, perímetros e performance. Mas ao final do dia, ou 4 P's com photos, com PH. Pá,
honestly, tipo, a balança é uma boa métrica acima de tudo porque é acessível. Qualquer pessoa pode ter uma balança em casa, um, e serve para te indicar algumas coisas, mas não é tudo. E o teu corpo é muito mais do que o peso que tu pesas, o teu peso é muito mais do que músculo ou massa gorda, é muita variação. Eu acho que a melhor forma de explicar a balança é todas as variações que tu vês muito bruscas de um dia para o outro, não acredites nelas. Preocupa-te na balança, a tendência geral, é aquela coisa que nós falamos, olha as médias semanais. Tudo o que for muito brusco, mesmo até ao espelho, tipo quando tu acordas de um dia para o outro muito retido, com a barriga muito inchada, com as bochechas muito inchadas, depois de comeres pizza no dia anterior, não é, tudo o que é muito rápido de um dia para o outro é temporário, é passageiro, é agudo. Mesmo sendo com a balança, de grandes variações de um dia para o outro não importam. É como o período, vem e volta, nesse sentido. Portanto, a balança não é a melhor forma de medir o progresso, faz parte de uma das ferramentas. Acho que aqui duas coisas muito importantes que tu falaste. É a primeira, acho que muitas pessoas não têm essa consciência. E imagina, vamos imaginar que tu estás a perder peso, estás a pesar todos os dias, tiveste 4 dias sempre a perder peso, no quinto dia aumentaste e muito provavelmente essa pessoa nesse próprio dia vai dar que se lixe. Não é? Já que já não estou, ou então tipo no quinto dia voltaste ao peso que tinhas inicialmente e essas pessoas tipo foda-se, tive aqui 4 ou 5 dias a morrer à fome, por assim dizer, aqui a lutar por ter um progresso e agora perdi tudo, eu voltei a ganhar, mais vale fazer as neiras, não é? Se é para isto, mais vale fazer o que eu estava a fazer antes, neste caso de voltar a uma rotina pré-dieta. E pronto, acho que é um bocado importante as pessoas terem essa noção que infelizmente não têm. Eu gosto muito de perguntar às pessoas, porque às vezes chegam ao pé de mim e lá no ginásio nós fazemos avaliações e reavaliações, pronto, naquelas balanças de bioimpedância, pronto, que tem o seu erro associado, não é? E tu também basta pesares de manhã que dá uma coisa e depois à tarde que dá outra, por isso eu tento sempre explicar esses erros às pessoas, mas às vezes as pessoas chegam lá e a nível do peso está tudo completamente igual. E a pessoa fica logo com uma cara desanimada e eu viro-me para ela e pergunto assim, mas como é que tu te sentes no geral? E pá, 99% das vezes a pessoa sente-me melhor e depois eu continuo e sentes-te mais forte, sentes-te com mais capacidade e a resposta acaba por ser sempre sim, e apesar daqui estarmos a falar em transformações estéticas maioritariamente, não é? Eu acho que este tipo de coisa acaba também por ser uma transformação, porque a pessoa quando chegou ao pé de mim na primeira avaliação veio com um objetivo estético, mas também normalmente tem alguma falta de força, tem dores aqui e ali. E se na segunda avaliação, ok, o peso está igual, e se calhar a composição corporal, segundo aquela balança, está igual, mas a pessoa sente-se mais energética, sente-se com mais força, já não tem aquelas dores no fundo das costas, para mim já é bastante positivo e tento explicar isso à pessoa que faz tudo parte do processo e se não perdeu o peso até aqui, e lá está, eu só trabalho com o treino, eu não trabalho com a parte da nutrição. Se eu vir que é mesmo falta de ter melhores hábitos alimentares, sugiro tentar encontrar alguém que oriente nesse sentido, mas tento sempre motivá-la porque geralmente tem estas respostas que eu referi e são coisas muito positivas. Só com um treino pesado se transforma o corpo. Se não estás ali a pegar nos 35 e andas a brincar nos 30, que nós falamos anteriormente, não estás a fazer nada, o teu corpo não vai mudar, por assim dizer. Tens que treinar duro, intenso. Intenso e eficaz é diferente de pesado. Eu diria que pesado é uma medida estupidamente relativa, porque é sempre relativo àquilo que tu consegues e, na verdade, ao objetivo que tu tens. Tu podes dizer, ok, este peso é pesado para mim, eu tenho um RM de agachamento de 200 kg. 180 kg é pesado para tu fazeres, se calhar, 4 reps.
estás ali à falha. Mas 160 quilos é leve para tu fazeres 4 reps, mas é pesado para outra pessoa que não tem 200 RM de agachamento. Tal e qual como tu podes dizer, eu quero trabalhar para 20 reps neste exercício, pesado é relativo a esse exercício. É relativo ao objetivo de repetições que tu queres fazer. Portanto, só com treino intenso e eficaz é que tu vês uma transformação. O ser pesado depois é relativo ao que estás a fazer. E hoje em dia sabemos que, do ponto de vista do ganho de massa muscular e mesmo até da queima da gordura, até a um certo ponto, séries de 5 a 30 podem ser igualmente eficazes e há argumento até para ir aos 40. Portanto, a carga que tu consigas fazer para 40 reps vai-te sempre parecer leve, mas se tu fizeres 40 reps, as últimas reps vão-te parecer pesadas. E se pusesses mais um 25 já não conseguias as 40 reps. Portanto, é a carga associada. Portanto, acho que treino pesado é... Eu percebo o que é que a malta quer dizer por isso. É simplesmente troquemos o pesado por intenso, perto da falha, eficaz. Acho que o pesado aqui é a questão da carga, que muitas pessoas vão à procura do... Acho que na semana passada tive com um rapaz, um homem que treinava há muito pouco tempo, que eu disse, essa carga está demasiado pesada, e ele respondeu, mas eu não estava a progredir como quero, por isso tive que colocar mais peso e fazer mal. Ele não disse que tinha que fazer mal, mas tinha que aumentou o peso porque não via resultados. Eu, pronto, mas não vai ser a fazer um terço de repetição com 200 kg na prensa que vai mexer muito, não é? E isto foi a pensar, eu disse, amigo, pronto, não acho que seja a melhor cena, mas pronto, isto não te magoas. Eu acho que é desta frase que deve originar o ego lifting, que o pessoal começa, ok, o que interessa é o peso, não interessa se estou a fazer bem as coisas, e querem pôr carga e pôr carga e pôr carga e pôr carga, e depois já não estão com atenção à execução. Opa, e está pesado, sim, só que depois é como o Francisco está a dizer, acaba por não ser muito intenso, porque olha, temos um bom exemplo, que agora é uma vedeta das redes sociais, o El Campeón. O treino dele é pesadíssimo, só que ele mexe para aí a carga se calhar a 2-3 centímetros. Sabes quem é, Francisco, o El Campeón? Não, mas vocês estão-me a dar o El Campeón e estão a fazer lembrar tipo Rei Mistério, e eu estou literalmente a imaginar uma pessoa vestida de anão a fazer uma amplitude de anão. Estás a ver? Olha, eu vou tentar encontrar e vou mandar ao André, e depois no final aqui mostramos-te. Agora, enquanto desenvolves o próximo mito. A seguir, apenas o treino importa para transformar o corpo. O treino importa para tudo o que toca ao crescimento muscular. Em primeiro lugar, não tens crescimento muscular sem treino, a não ser que vás à farmácia, mas não estamos a pôr isso em cima da equação. Portanto, o treino é imprescindível para quem quer ganhar massa muscular, quem quer ficar grande, quem quer tonificar, quem quer definir. O treino é o que vai impactar para que tu não pareças raquítico. Ponto. Esse em primeiro lugar. Segundo, o treino será sempre importante se o teu objetivo é emagrecer, perder peso ou queimar gordura, não num ponto de vista de ser imprescindível, porque tu podes queimar gordura sem treinar, mas porque o look que tu procuras vai precisar de algum treino por trás disso, ponto número 1, porque senão vais ser só magro, mas flácido, digamos assim, pegando na gíria comum, vá. E segundo, porque o treino vai-te dar todas as outras coisas, nem sequer vou entrar na questão da saúde, porque acho que isso agora era só bater no ceguinho, mas sim, o treino será fundamental para a tua saúde, longevidade e capacidade de teres uma vida para além dos 30. Mas porque o treino também te vai ajudar imenso com a parte da alimentação, porque seja pelo gasto calórico, seja pela rotina e disciplina que isso te coloca a ti, o facto de seres uma pessoa que treina, seres uma pessoa que se organiza para isso,
o impacto positivo que tu tens ou que tu levas naquele dia, por eu pelo menos fui treinar e portanto já faz uma mínima bola de neve para que as tuas decisões ao longo do dia já sejam outras. Portanto, já diria que o treino nesse aspecto é fundamental. A alimentação. A alimentação é imprescindível para emagrecer, para queimar gordura, o que seja, é imprescindível. Nenhum treino vai se sobrepor a uma alimentação de merda. Podes fazer os vídeos que tu quiseres a comer a merda e a dizer que vais correr X quilómetros para vencer isso. Parabéns, perdeste um porrão de tempo na tua vida. Se não tivesses comido aquela merda, não tinhas que perder esse tempo todo, podias estar a gastá-lo a dormir, a passar com a tua família ou o que seja. E tu facilmente vais comer mais porcaria num dia do que tens horas para passar a correr. Simultaneamente, a alimentação tem um papel, a meu ver, permissivo e potenciador do teu crescimento muscular. Portanto, tu não cresces músculo sem alimentação. O treino é o que te clica no interruptor, na medida em que tu podes comer bem como ao caraças, que se não treinares não vai crescer nada, mas tu podes treinar super bem, portanto vais clicar naquele interruptor que te diz assim, olha, vamos crescer músculo, mas se não houver corrente elétrica, se a tua alimentação não permitir corrente elétrica, tu não cresces músculo nenhum. Portanto, e eu vou já dar também aqui, não sei se esta pergunta vai surgir ou não, confesso que já não me lembro, mas a típica pergunta que para mim é estúpida, o que é mais importante, treino ou alimentação? Para que é que andamos a medir pichas quando é preciso um e o outro? Tipo, não precisas de andar a decidir o que é mais importante para dar 200% a um e 0% ao outro, podes simplesmente dar 60% a cada um. Andar, não precisas de ser perfeito em nenhum deles, precisas sempre de um bocadinho. I rest my case. Acho que assim a maior diferença é mesmo é a questão do, até fizeste um reel hoje sobre isso, que é a questão do trabalho, não é? Porque acho que nem se importa daí, pá, fazer 3 ou 4 séries, mas vou fazer 4 séries. Agora, contar as calorias, controlar o peso do prato, controlar o que é que tens no prato, controlar o que é que vais comer, ver qual é o melhor alimento, isso não é para mim, mas fazer 4 séries à vontade. Mas é para fazer o quê? 35? Bota lá. Não é? É aí um extremo muito grande, acho eu. Eu concordo com tudo. O treino é muito importante, não é? Principalmente se o objetivo é ganhar mais massa muscular, ou provavelmente quando a malta quer perder peso também não quer ficar aquele skinny fat, não é? Por isso acho que o treino é bastante importante, mas a parte da nutrição vai sempre ser, no caso de perder peso é fundamental, no caso de ganhar massa muscular ai, estou a engajar todo. É uma componente muito importante, auxilia bastante, era isso que eu queria dizer. Por isso acho que é como o Francisco diz, acho que se deve dar importância aos dois. Acho que podemos aqui passar. Vamos agora. É preciso cortar todos os hidratos, é preciso cortar os hidratos para emagrecer. Aqui acho que até vou já aproveitar, acrescentar aquela outra pergunta, ou que falamos um bocadinho anteriormente, falaste, Francisco, que foi a questão de extremos que nós vemos um bocadinho nas redes sociais. Acho que sei mais ou menos quais são os exemplos que estás a dar, mas obviamente também não é preciso dar, mas que se fala muito de tu podes comer o que tu queres, podes comer chocolate, podes beber 1 ou 2 copos sempre que quiseres, não precisas ter muitas restrições. Pronto, e é um bocadinho este o título, mas também queria já pegar nesse ponto, já para englobar, que é quanto às redes sociais, que se vê se é algo, obviamente todos nós temos uma opinião, uma forma de trabalhar, e acho que também é preciso adequar sempre à pessoa certa, não é? Se calhar adequar a uma pessoa que pronto, tem um filho e que gosta de sair, ou adequar ao Ruben que só quer treinar 9 vezes por semana, acaba por ser diferente, não é? Epá, mais do que tu cortares todos os hidratos, precisas de cortar todas as unhas dos pés. Isso é fundamental. Agora, cortares todos os hidratos, pá, honestly, não.
pode para algumas pessoas ser estratégico a redução dos hidratos de carbono ou ser o macronutriente que tu vais mais gostar, porque se adequa melhor àquelas pessoas, porque lhes dá um jeito, porque por alguma razão, gestão dos níveis de açúcar ou tudo mais, por disposição para diabetes, que possa fazer sentido haver esse corte. Ok. Se é necessário, se tu precisas para emagrecer, que problema são os hidratos? Não. Acho que a malta já ouviu falar mais vezes em déficit calórico do que ouviram falar em qualquer partido político. Não obstante, déficit calórico, tu precisas de comer menos calorias do que gastas, seja de onde for, seja até da proteína, é o déficit calórico que te vai fazer perder peso e queimar gordura e o que seja. Não estou a dizer para cortarem na proteína, atenção, estou a dizer que também se incluiria aqui, também era um caso possível. Da minha opinião, cortar todos os hidratos de carbono é estupidez, porque os hidratos de carbono são mais do que energia. Se repararmos, a vasta maioria dos hidratos de carbono, como vegetais, legumes, frutas, são provavelmente das melhores fontes de vitaminas e sais minerais que tu vais buscar. Nem sequer estou a pensar na fibra sequer. Mas tu sem hidratos de carbono por completo estás sem fibra, estás sem fruta, estás sem legumes, estás sem vegetais. Está-te a faltar muita coisa. Portanto, sim, não cortaria todos os hidratos de carbono. Se queres reduzir, tudo bem. Tal e qual como também podes reduzir na gordura. Podes reduzir um dia num, podes reduzir outro dia noutro. Está tudo bem, both ways. Nenhum deles faz mal inerentemente, a não ser determinadas gorduras em específico. Mas mesmo assim também teriam de ser consumidas em doses alarmantes. Na tua opinião, depois ao segundo ponto, acreditas que seja. Tem uma opinião como tu trabalhas, tem uma ideia como tu trabalhas, acreditas que esteja a ser bem partilhado a questão de extremos? Não é extremos de. Aqui falta de extremo, não é? Tipo, podes comer tudo o que te apetece, não tens que restringir. Achas que está a ser uma boa ideia? Ou está a ser comunicado de uma boa forma? Eu acho que a maioria das vezes essa ideia de que podes comer coisas todas que tu quiseres, a vasta maioria da propaganda que é feita em torno do fitness é péssima, a meu ver. Está bem? Seja os extremismos de tens de cortar isto, porque sim, porque faz mal ou o que seja, e demonizar algo, porque eu também entendo que de um ponto de vista de marketing, psicologia ou o que seja, a demonização, a criação de grupos, a determinação de um herói ou de um inimigo possa fazer sentido. Não obstante, estamos a falar da saúde das pessoas. Estamos a criar inimigos que não são justificados em alguns casos, ou estamos a fazer acusações que não são verídicas. Agora, portanto, isso sou contra uma demonização total, entendo o porquê das pessoas o fazerem, não acho que se justifique. Quanto à banalização ao mesmo tempo de podes comer tudo o que tu quiseres, falta sempre aquela parte da moderação. E acho que aqui cabe-nos a nós que propagamos essa informação também de explicar que uma coisa é tu dizeres a um gajo que dá 20 mil passos por dia que não se importa de... olha, dou 20 mil passos por dia, faço jejum intermitente, o meu almoço e o meu lanche são reduzidíssimos. Pá, eu se calhar posso comer uma pizza ao jantar e não tem problema absolutamente nenhum, porque eu estou a gastar 3 mil calorias por dia, o meu almoço tem 300 e o meu lanche tem 200, portanto sobraram 2.500 à noite. Ok, mas quantas pessoas é que estão no teu caso? Porque a vasta maioria das pessoas não dão mais do que 10 mil passos por dia, não gastam 3 mil calorias por dia e não conseguem poupar assim tantas calorias para isso. Já para não falar do impacto da saúde de determinadas tomadas de decisão. Portanto, pá, eu só sou da opinião que é perceber que, ok, há espaço para inserir determinadas coisas que toda a gente sabe que não são saudáveis. Eu sou o primeiro treinador a dizer, vais beber álcool, ok, está tudo bem, entender as consequências disso. Eu não vou ser o gajo que te vai dizer, olha, faz anos, ai de ti que já se acabou outra luz. Ai de ti que bebas um copo de vinho ou que apanhes uma besana ou o que seja. Não. Isso é problemático se for todas as semanas. Eu não tenho problema que tu faças uma refeição livre por semana, se calhar em alguns casos. Mas vamos ver o que é a tua definição de refeição livre. Eu não me importo que tu vás a um rodízio.
Mas calma, vamos ver o que é que tu estás a comer no rodízio, quantas vezes é que tu estás a ir ao rodízio, como é que estão as tuas outras refeições. E acho que falta aqui esta ideia da moderação e de perceber que quem és tu, em termos de pessoa, qual é que é a tua disponibilidade para isso sem comprometer os teus objetivos. E ao mesmo tempo, acho que é mesmo não banalizar esta cena, porque as pessoas depois ficam com uma ideia que sim, eu posso comer a merda toda que eu quiser, pá, e isso depois vem com outros custos acrescidos. Ou vem com fome, ou vem com má nutrição, ou vem com teres que cortar no outro lado que tu não estás disposto a ter de cortar, ou então tem com vais continuar a fazer a mesma coisa que literalmente estavas a fazer. Alguém te disse que podes comer chocolate e tu vais continuar a buscar todas as desculpas possíveis para comer mais chocolate do que aquilo que tu devias, mas depois não vais ver as mudanças que queres, porque não há a tal moderação. E a ideia de moderação às vezes magoa muito mais do que ajuda. Olha, eu só queria aqui esclarecer o Francisco que não é uma pizza, é gelado. Francisco, que eu como todos os dias. Porque eu sou esse tipo que dá 20 mil passos numa base diária, por isso, opa, eu segundo o MyFitnessPal tenho de manutenção 3.750 calorias. Por isso já tenho uma sorte nesse sentido, mas que tenho que ter cuidado também com aquilo que como. O importante é o Ruben não ir às redes sociais e dizer vocês podem ficar igual a mim, comendo 3.700 calorias de gelado e pizza e não sei o quê, e tem resultados como eu. Acho que é muito isso também que o Francisco queria partilhar. Mas aqui passando ao lado, não precisas deixar de comer o que mais gostas, acho que foi basicamente isto que também falamos, por isso vamos dar outra à frente. Ficar conforme é normal numa transformação. Aqui também para acabarmos aqui a parte da alimentação. Tu não sentes fome, mesmo que estejas em bulk, às vezes ao meio do dia? Não, às vezes já não te aconteceu tu comeres uma pizza e um gelado, e eu adoro gelado. Tocaste logo no ponto para mim, mandava um gelado agora a seguir. Not gonna happen. Mas não te aconteceu tu estares, olha, até mesmo no seguir ao dia de Natal, que é sempre aquele dia em que toda a gente come muito, não necessariamente o dia de Natal, mas um dia tu comeste muito à noite, acordares no dia seguinte com fome, e tu sabes que comeste para cacete no dia anterior à noite? Pois fome é normal, estejas tu a perder, ganhar ou manter o peso. Vamos não estressar e entrar num drama, o mundo vai acabar porque eu senti fome, vou tombar para o lado, é uma quebra de tensão. Não, foda-se. Toda a gente sente fome em qualquer momento do dia. Ok, se tu estás numa fase de perda de peso, é normal tu tenderes a sentir mais fome do que se tu estivesses numa fase de ganho de peso. Se calhar é um pouco normal que o teu corpo dê sinal de necessitar de energia, de alimento, de nutrientes, quando está em escassez disso. Graças a Deus, senão tu nunca saberias que precisas de comer. E simultaneamente também sabemos que muitas vezes tu tens fome e tu não precisas de comer, tal e qual como o exemplo que eu te dei. Tu comeste para cacete ao almoço, se for preciso foste ao rodízio de pizza ao almoço e tu vais sentir fome ao jantar. E não é por falta de energia, porque tu comeste energia para 3 hipopótamos ao almoço. Fome não é um diabo. Agora, obviamente que ninguém quer ter que passar ou sentir demasiada fome. Podíamos entrar na psicologia por trás da fome, como é que ele ondula, tudo mais, do ponto de vista hormonal. Acho que não há necessidade disso. Mas é basicamente perceber que a fome faz parte. Estejas a ganhar, perder ou manter peso. Se estás a perder peso, tens que te habituar que vais sentir fome. Não é drama nenhum. Na pior das hipóteses, olha para isso como se fosse um bom sinal de era estranho é tu não sentires qualquer fome. Something would be wrong. A não ser que há pessoas que sim, efetivamente, geneticamente tendem a sentir menos fome, ou tendem, na verdade, tendem a sentir-se mais saciadas mais facilmente. Na maioria das vezes o fome não é um bicho-papão, distrai-te, essa porcaria passa. Não vais morrer por causa disso, a não ser que a tua dieta realmente seja pior do que um brinde do Chipicau em 2002. Aí, acho que todos sabemos que os melhores brindes eram os Tazos e, portanto, quando a tatuagem era uma porcaria, não valia a pena. Portanto, acho que é um bocadinho nós passarmos esta ideia de que a fome é normal. Agora, se tens demasiada fome, muito provavelmente podemos revisitar a tua alimentação, porque a tua alimentação provavelmente está à base de chipicaus, e é por isso que tens fome, porque estás a tentar encaixar mais merda do que aquela que devias estar a comer.
Agora, se me estás a dizer, estou a chegar a um ponto onde estou realmente seco ou quero perder peso muito rápido, é um dos custos que vem. É a mesma coisa que tu te queixares que gastas mais gasolina a andar a 120 do que a andar a 60. Ou a andar a 200 do que a andar a 120, porque há carros que são mais económicos. Eu não sou um gajo habituado a essas cenas que eu não percebo de carros. Mas é a mesma coisa que tu te queixares. Se eu andar mais depressa, vou gastar mais gasolina. Porra, se tu perderes peso mais depressa, é normal que sintas mais fome. É uma questão de tu decidires qual é que é o trade-off com que estás confortável. Estou a dizer bem palavrões, não se nota que já são estas horas, meu Deus. Sem stress. Ruben, há uma coisa a acrescentar? É como o Francisco diz, é uma questão de adaptação. Se existir mais fome que aquela que estavas à espera e que é uma coisa que não está a ser execuível para ti, é ajustar o plano alimentar de forma, se calhar, a teres as mesmas calorias que tens, mas com alimentos mais saciantes, ou então ajustar de forma a teres se calhar um déficit mais pequeno e se calhar chegas mais tarde ao objetivo, mas não estás a sofrer a nível psicológico com a fome, porque há malta que sofre bastante. Pronto, e depois depende muito da tua relação com a comida, não é? Eu, por exemplo, eu adoro comer, tipo, e tenho mesmo a sorte de ter as calorias que tenho, porque posso comer bastante. Porque no dia em que eu deixar de dar os 20 mil passos, eu vou ter que arranjar alguma estratégia ou falar com alguém para perceber o que é que eu posso fazer, porque eu como mesmo muito e deixar de comer assim, ou vou ficar gordo, que também não quero, pronto, tenho que arranjar alguma forma de ter alguma estratégia. Por isso, O próximo podcast vais fazer na rua a dar passos, não é? Ou numa passadeira. Acho que podemos aqui passar à frente. Para definir, basta fazer mais cardio, ou pelo menos em questão das transformações, em questão de secagem, se costuma dizer. Podes fazer o cardio todo do mundo, que enquanto a tua dieta for feita à base de chip e caos ou comeres mais... voltamos à história do déficit calórico. Tipo, é literalmente... calorias que entram, calorias que saem. Tu podes fazer mais cardio, podes, mas se compensares isso com mais comida, é em vão. O cardio pode ser uma ferramenta muito útil, às vezes pode ser uma ferramenta para tu não teres que cortar tanto na comida, mas não é pode ser a solução, mas apenas se a alimentação tiver check também. Acho que até um dos erros que acho-me piada é aquela, pronto, como tu disseste, a fazer o trade-off entre o cardio e a alimentação, que é tipo, da mesma forma, vais fazer cardio, vais gastar mais calorias, mas muito provavelmente se matares a fazer cardio, vais chegar a casa e tipo, ok, estou a morrer, preciso comer uma coisa o mais rápido possível, enquanto o jantar está a fazer, deixa-me pegar aqui num pacote de bolachas. E comes 2 ou 3 e 4 e 5, agora já nem estou com muita fome para o jantar, e se calhar cortas na proteína e legumes ou hidratos, por exemplo, porque já estou um bocado cheio, nem vou comer legumes. Acho que o Ruben não sabe o que é legumes, mas depois vamos a outro podcast falar sobre isso. Pronto, então acho que é mesmo preciso saber fazer uma boa gestão de, como tu falaste, entre o dispêndio energético, a ingestão e o cardio, para ter um bom resultado para uma pessoa. Acho que tanto uma pessoa avançada como simplesmente uma pessoa iniciada precisa ter um bocadinho de cuidado quanto a isto. Senti-me ofendido porque isso acontece mesmo cá em casa, sabes? É que eu no outro dia estava a comer edamame e a minha namorada estava-se a queixar: tu nunca comes legumes? E eu: estou a comer isto, olha aqui. E ela: isso são leguminosas, pá. E eu: é verde, vai dar ao mesmo. Por isso, André, estás aqui a desvendar os meus segredos e pronto, e não agradeço. É que já vou levar na cabeça agora. Já experimentaste brócolos com chocolate no gelado assim? Brócolos com chocolate? Não sei, mas vais experimentar, certeza. Pronto, vamos fazer aqui mete já a trademark e pronto, e depois vende-se o próximo produto de brócolos de chocolate. Curso de iniciação aos brócolos. Brócolos com Nutella, brócolos com chantilly.
Se for só aquele, o troncozinho, se calhar não compensa. Vamos passar aqui à próxima. Precisas fazer um plano de treino específico para ti. Neste caso, acho que um ponto que eu queria falar mais é também questão de intensidade, como eu disse inicialmente, fala-se muito sobre os extremos entre a alimentação e o treino, em que o treino tem que ser muito duro, muito forte, muito não sei o quê, e depois a alimentação tem que ser podes comer tudo o que tu queres, por assim dizer. Dá-nos um bocadinho a tua opinião quanto à questão do treino, por favor, Francisco. Precisas fazer um plano de treino específico. Eu concordo que o plano de treino deve ser o mais específico a ti quanto possível. A partir de um certo ponto, planos de treino genéricos, APA 5, Standard, Jeff Nippard, e atenção que eu adoro o Jeff Nippard, mas tudo o que apanhas generalizado, a partir de um certo ponto, já não vai dar grande coisa. Estás um bocado a jogar ao Totoluto a ver se funciona. Ou seja, numa fase inicial, no primeiro ano, se calhar ano e meio de treino, desculpem-me a expressão, especialmente nos primeiros meses, qualquer merda funciona. Porque estás estupidamente destreinado. À medida que tu vais obtendo os primeiros resultados, vais precisando de cada vez mais específico a ti. Há pessoas cuja genética e mais propensão para ganhar massa muscular fazem com que não precise de tantas coisas específicas até um certo ponto. Há outras que, seja porque não têm tão boa genética, que é a vasta maioria das pessoas, tirando aquelas que já estão top com o corpo do caraças no Instagram. Pronto, tu provavelmente estás a ter o teu tempo a ouvir uma coisa destas é porque tu procuras aprender e saber mais, porque tu até agora ainda não conseguiste aquele corpo uau. Provavelmente não tens aquela genética onde qualquer coisa despoleta bons resultados. Até um certo ponto, atenção, mesmo as pessoas que têm aquela genética uau têm de fazer um bom treino, têm de fazer o trabalho por isso. Mas pronto, isto para dizer, nos primeiros meses qualquer cena é mais tranquila, no primeiro ano e meio é fácil de ver alguns resultados, desde que sejas minimamente consistente, desde que cumpras os básicos dos básicos, mas para quem já treina há 2 anos ou mais e o resultado já não se nota propriamente, tens que andar com lupa para ver diferença de ano para ano, tu precisas de um plano de treino específico. E eu vou-te dizer que a vasta maioria dos PTs vão-te dizer que não, porque simplesmente não sabem como construir um plano de treino mais específico para ti. Porque não conseguem perceber se tu respondes melhor a alto ou a baixo volume, a este ou aquele exercício, ou outros modelos de organização do treino, porque isso dá outro grau de trabalho e requer outro grau de detalhe. É muito mais do que simplesmente ver o que é que progrediu ou não de uma semana para a outra. Ou dar um check e olha, estás bem, segue jogo para a semana. Está bem? É muito mais do que simplesmente pegares em exercícios que vês no Instagram e veres o que é que cola, ou agora fazeres alto volume porque o Mike Usertel diz para fazeres alto volume, ou fazeres baixo porque o JP está na moda e diz para fazeres baixo, ou top set e down set porque o que seja. Um treino específico para quem já treina há algum tempo é perceber o que é que está a funcionar contigo, qual é que é a tua sensibilidade atual a determinado estímulo, o que é que está a acontecer à volta na tua vida, porque uma coisa é tu treinares quando estás a dormir 8 horas por dia, outra coisa é tu treinares quando acabaste de ter um puto em casa e tens 3 reuniões para entregar no final do mês. 3 projetos. Então isso é um treino específico que respeita a tua componente genética, historial de treino e tudo mais, mas também a tua realidade contextual. Porque podes construir o melhor treino na base genética ou o que for, que é sempre especulativo porque vai sempre depender da observação que tu tiras daquele treino. É um grau de detalhe que não aprendes em nenhuma live do Instagram, nem em nenhum post do Instagram, nem em nenhum artigo de blog, o que seja. É muita experimentação, muita análise do que está a acontecer no teu caso. Mas é isso que faz a diferença entre tu chegares ao 3º, 4º ano de treino e continuares na mesma coisa para o resto da vida, e está tudo bem se gostares de manter assim, ou tu continuares a ver resultados. Para a alimentação, acho que o grau de especificidade em termos de ver o que é que respondes melhor ou pior não é tão importante, ou não é uma questão de não ser tão importante, é para uma magnitude de composição corporal não é assim tão determinante. Acho que é mais determinante como é que a alimentação se adequa nos teus costumes diários, nos teus gatilhos, forma como, acho que acaba por ser mais como é que tu organizas a alimentação para os básicos funcionarem no teu dia-a-dia. E quando eu digo gatilhos se és aquela pessoa que chega a casa num dia estressado e vai atacar a despensa, se és a pessoa que perde a cabeça no fim de semana, como é que lidas com isso? Acho que a estratégia alimentar é mais por aí, numa cena a longo prazo.
do que necessariamente se tu és a pessoa que responde melhor a um aporte de hidratos de carbono mais alto ou mais baixo porque tens problemas de gestão da glicemia, o que seja. Estás a ver? Ou seja, mais ou menos sensibilidade à insulina, para simplificar aqui as coisas. Agora que numa fase inicial o básico funciona, that's the shit, passado 2 anos ou 1 ano, vá dependendo do quão estagnado ou estagnada estás, aí sim é preciso começar a aumentar a complexidade. Só a última analogia, e prometo que me calo, da mesma forma que tu não irias para um casamento com um fato, para o teu casamento com um fato da Shein, não estejas à espera de ver um resultado como aquele que tu gostavas de ver no teu casamento se continuas a treinar com um plano da Shein. Fizeste-me lembrar de um caso de um aluno meu que ele, acho que ele treinou 2 semanas sozinho e depois é que veio treinar comigo e pronto, ele não tinha quase base nenhuma e eu acho que o primeiro treino dele foi tipo 30 e tal séries de costas, tipo segunda-feira, 30 e tal séries de costas. Eu, tipo, ok. Por isso concordo com o que tu disseste, mas também vamos aqui a falar, pronto, se cá para ele fazer 4 ou 5 séries não, se cá teve o mesmo resultado que fazer as 30 séries de costas, não é? Para uma pessoa que já não fazia nada há 5 ou 6 anos e a seguir começou a treinar, se cá fazer 30 séries na segunda-feira não serviu de muito, não é? Serviu para ficar cansado. Eu acho que um processo que facilita muito aqui é ter um treinador. Provavelmente, que é como o Francisco está a dizer no início, não precisamos ter um treino mega específico, não é? E acho que podemos experimentar bastante numa instância inicial com as várias ferramentas que temos e também perceber o que é que a pessoa que treina connosco tem mais prazer a fazer, porque acho que é uma componente muito importante do treino, é estares a gostar do teu treino. E quando sentimos que estamos estagnados, um treinador vai ter já outro know-how do que podes fazer e não está ali tanto na tentativa e erro. Não quer dizer que não vai estar, porque todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas vão responder a mais volume de uma forma, a menos volume de outra, mais intensidade, a menos intensidade, etc. Por isso eu acho que o treinador é muito bom porque ajuda a filtrar as coisas e se calhar, ou quase certeza, esta especificidade do treino para ti, para encontrar o que é mesmo específico para ti, vai ser mais eficiente com um treinador do que estás a ser tu próprio a fazer um plano específico para ti. Não é que não consigas, como é óbvio, mas com o auxílio de alguém que já tem anos de experiência, tanto teórica como prática neste âmbito, poderá ser mais fácil. Eu gostava só de dar aqui um exemplo e acho que falaste super bem, Ruben, que é a questão de se aqui a especificidade ou a prioridade como treinador, não se riam do meu bom português, para uma pessoa iniciada é tornar as coisas simples e prazerosas, como tu disseste. Por exemplo, estava a ver, acho que foi hoje, o Dr. Mike que mandou um vídeo a fazer um CC Squat agarrado a uma rack numa máquina qualquer que já não me estou a lembrar. Já sei, é a máquina do CC Squat, é a mesma máquina do CC Squat, já sei o que é que estás a falar. Pronto, de uma forma, pronto, um bocadinho complicada, não é? E se cá uma pessoa, fogo, este gajo está enorme, este exercício deve ser espetacular, sim, mas pronto, se tu começaste há uma semana ou 1 ano ou 2 anos, uma leg press vai funcionar muito bem para ti, não precisas de passar meia hora só para montar um exercício, não é? Ou uma máquina. Acho que podemos passar aqui à frente. Tens que treinar sempre com uma intensidade alta. Acho que já falamos aqui um bocadinho também em questão de experiência, mas por favor, Francisco, dá-nos só a tua opinião. As recomendações mostram-nos que deve estar a treinar sempre pertíssimo da falha, portanto, de 4 reps em reserva ou mais perto do que isso. Efetivamente, em atletas mais treinados, que é pessoas que têm uma maior capacidade de recrutamento das unidades motoras,
voluntária ou involuntariamente, podem treinar mais longe da falha e ser mais capazes de recortar. Portanto, um atleta de alta competição que já tem muita qualidade técnica naquele movimento, ou muita capacidade de recortar, mesmo que esteticamente ou visualmente não pareça tão bom tecnicamente, ele consegue recortar aqueles músculos na totalidade a 10 reps de falha. Ok? Portanto, consegue ou muito perto disso. Ok? Mas vamos simplificar a cena e dizer treina à falha ou muito perto de, e eu prefiro dizer treina à falha para a maioria das pessoas, porque para a maioria das pessoas a percepção de falha não é a verdadeira falha. Só quando tu já sabes, efetivo. Perdão. Saúde. Só quando tu já sabes o que é. Obrigado. O que é chegar à falha é que eu te posso dizer treina longe da falha. Porque até lá eu prefiro dizer-te treina à falha. Juan? Concordo. Lá está. Eu acho que o pessoal às vezes pensa que treinar ali a 4 repetições da falha não é treinar com intensidade, mas a malta que sabe realmente o que são 4 repetições da falha sabe que aquilo não é fácil. E custa. Então, para a hipertrofia, que pronto, está muito associado a uma transformação estética, treinar sempre com intensidade alta, seja aqui algumas repetições da falha ou na falha, é muito importante. Se formos falar de outro tipo de transformação, se calhar mais a nível de perder gordura, talvez não seja tão importante, mas lá está, já falámos há pouco que é, normalmente a malta não quer perder só gordura, a malta quer ter aquele aspecto tonificado, e o tonificado é mesmo uma pessoa que perdeu massa muscular e que ao mesmo tempo ganhou massa gorda, aliás, e que ao mesmo tempo ganhou massa muscular. Por isso, dentro deste contexto todo que estamos a falar, diria que esta frase tem o seu sentido. Vamos aqui ao nosso último slide e desta forma, Francisco, vamos tirar só mais 2 minutinhos, por favor. Que cuidados a ter, falta-me aqui com a informação nas redes sociais, neste sentido, tanto cuidados que tu tenhas, tanto cuidados que tu vejas ou que tu ficas reticente de ver de outros profissionais, podes-me tirar o meu nome ou do Ruben, acho que não nos importamos, mas de uma forma assim genérica, o que é que achas que, se calhar, o Francisco que começou a treinar, se olhasse para aquilo, estaria enganado? Ou não acharias que ele fosse da melhor forma? Sei que é um bocado difícil de generalizar isto, mas se puderes dar a tua opinião, agradecia. Acho que é mais fácil tentar organizar assim. Diz-me se estou a responder exatamente ao que procuras. Mas acho que o primeiro cuidado que eu teria com a informação na rede social seria: se parece bom demais, provavelmente é bom demais para ser verdade. Ou se parece fácil demais, é porque não é assim tão fácil. Tudo o que parecer muito mágico, e atenção que tu nunca olhas para uma série e dizes isto é mágico, mas tudo o que disser este é o único problema, o problema é a Coca-Cola, o problema é o aspartame, o problema é o supino, o problema é o agachamento, o problema é descer abaixo dos 90, o problema é não descer abaixo dos 90, o problema é o alto volume, ou o problema é o baixo volume, tudo o que é um só problema para resolver uma data de coisas, provavelmente é charlatanismo, ou charlatismo, não sei como é que se diz. Mas já levei, vês, não sei dizer as merdas, também não devia estar a falar. Chalupices, pronto, vês, ainda pior, vão embora, acabou. Mas pronto, era tudo o que é muito uau, provavelmente não é assim tão verdade. Segundo, tu vais lá com muitas informações contraditórias em qualquer lado. E aqui, epá, não é de certa forma puxar a brasa à nossa sardinha, mas é do género: queres bem feito, contrata alguém para o fazer. Tipo, quando eu não sei montar um móvel e já percebi que se o tentar montar sozinho vai dar porcaria, provavelmente vou pedir ajuda. Se eu não sei fazer uma determinada coisa e todos os conselhos que eu estou a ver não estão a resultar, eu vou pedir ajuda.
Aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou pedir ajuda a uma fonte que eu considero credível. Como é que eu sei que uma fonte é minimamente credível se eu não percebo nada da área e não é o meu papel estudar essa área? Eu vou-lhe fazer perguntas e se a pessoa me der respostas porque sim, porque é bom, porque devias, porque aquilo é mau, porque sim, porque eu gosto, porque resultou comigo, porque resultou com os meus alunos, porque o meu método é secreto, porque eu replico igual com todos, porque todos fizeram o mesmo método e funcionou da mesma forma, muito provavelmente é merda. Porque qualquer coisa que tu principalmente vai enquanto pseudo-expert ou que te aclames expert, tudo aquilo que tu declaras deves ter uma devida justificação por trás disso. Porque senão tu não sabes o que estás a dizer, tu estás a regurgitar o que viste outra pessoa dizer. E é por isso que eu publicamente eu falo disto, eu sou contra as pessoas dizerem faz assim ou faz assado, quando a tua única forma de responder porquê é exatamente a descrição que o JP pôs no post do Instagram, ou que o Mike Israel disse no vídeo. Porque se tu lhe perguntares porquê que isso é assim, ela não tu sabe dizer. Eu só trabalho com séries de 5 a 8 porque as outras dão muita fadiga. Porquê que as outras dão muita fadiga? Porquê que as séries de 5 a 8 são menos fadigantes? Porquê que isso é um problema real? Porque o JP disse. Pois. Então tu não sabes o que estás a dizer. Então provavelmente tu não és a melhor pessoa para me acompanhar. Porque tu só vais saber replicar aquilo que tu viste na rede social. Portanto, eu teria todo o tipo de cuidado com coisas que são assim. Acho engraçado porque tu está a fazer as perguntas e com toda a boa, acho que boa informação, porque tens informação, por assim dizer, não é? E é essa a questão, se fores a ver as maiores páginas dos PTs aqui de Portugal, consegues ver que estão montes de transformações e uma pessoa que se calhar não tem qualquer conhecimento vai ver fogo. Este gajo tem imensas pessoas com muito sucesso. Pá, de certeza que também me consegue meter igual àquele ou igual àquele. E acho que já há muitos casos em que isso foi tudo copiado da net ou são eles próprios que fazem essas transformações e mostram como sendo os clientes, e acho que isso também não deve ser a melhor forma, mas a informação acaba por ser bastante privilegiada, e acho que nós até tivemos aqui no último episódio uma atleta que teve mesmo até às últimas, não é, Ruben? Com o seu coach e estava tipo, o meu coach não sabe o que é que está a fazer. Por isso, e era uma atleta, não é? Não era uma pessoa que iniciante. Deixa-me só intervir, porque eu queria dar aqui também um parecer a minha opinião nisso. Eu acho muito, muito, muito bem isso, e já achei ao contrário que não devíamos publicar tantas transformações, porque eu não quero que as pessoas me escolham em prol das transformações que eu produzo, mas sim em prol da informação que eu dissemino, e vocês têm ideia, pelo menos o André já me conhece há bastantes anos. Ou pelo menos seguimos já há imensos anos, e o meu próprio conteúdo antes era puramente informativo e eu hoje em dia coloco muito mais transformações, e na altura não as colocava mesmo pela cena de eu não quero que as pessoas me escolham por causa das transformações que eu coloco, mas sim por causa do valor que eu entrego, porque sempre fiz e sempre foi o meu objetivo colocar informação que os outros não fossem capazes de colocar, ou dar uma opinião que os outros não fossem capazes de dar, porque sempre a dizer o mesmo que os outros não vale a pena eu estar a abrir a boca. Mas hoje em dia eu acho que deves cada vez mais publicar as tuas transformações, nem que seja como uma forma de mostrar, mais do que simplesmente o que é que aquela pessoa fez, foi o problema que tu resolveste daquela pessoa. Porque os corpos não são iguais, portanto eu não te vou dizer que tu vais ser exatamente o mesmo que ele, mas se eu conseguir resolver um problema similar ao teu, e o problema não é déficit calórico, o problema não é treino de hipertrofia, o problema é o que é que te leva a não conseguir cumprir o déficit calórico, ou o problema é qual é que é o treino de hipertrofia ideal para ti. Isto é a minha perspectiva. E as transformações são uma boa forma disso. Mais do que simplesmente dizeres isto, e também não deixa de ser uma forma de tu te destacares da tua concorrência.
Porque uma coisa é, obviamente, e eu também tenho transformações de quem começou e quem chegou ao físico fixe, mas acho que o mais impressionante é de quem já tem um físico ok e passa para um físico brutal. Também lá está, o impressionante depende muito para quem é que tu estás a falar. Se eu for um coach só de iniciantes, a mim interessa-me é mostrar transformações de um iniciante a deixar de ser iniciante. Se eu for um coach de atletas de culturismo, me interessa-me pegar uma pessoa e levá-la a atleta de culturismo. Ponto. Porque é para isso que eu me estou a especificar. Agora, eu também acho muito, 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 muito bem nós partilharmos a nossa própria transformação. E eu vou dizer isto novamente, e já o disse nas redes sociais, este cut que eu fiz durante este mês de maio foi maioritariamente para ajudar os meus alunos, para eu estar no mesmo papel que os meus alunos estão, e para partilhar também a minha transformação. Porque acho que tu tens, mais do que simplesmente tu saberes também fazer as coisas, é tu também saberes passar pelo processo, tu também saberes viver as dificuldades. E muitas vezes até é tu colocar-te em dificuldades, que eu acho que nós personal trainers temos muita dificuldade de o fazer, é perceber como é que é a vida dos nossos clientes. Porque é muito fácil quando tu estás a trabalhar no ginásio, é muito fácil quando tu trabalhas a partir de casa e podes sair a meio do dia para ir cortar o cabelo e fazer as compras quando tu quiseres e vais treinar à hora em que não está ninguém no ginásio. Mas e se agora tu tiveres que viver a vida de um gajo que é empresário? De um gajo que tem que trabalhar até às tantas? De um gajo que não pode ir treinar àquelas horas? E às vezes nós mesmo, personal trainers, obrigamos a ir treinar à hora de ponta. Porque é muito bonito ir treinar quando tens as merdas todas disponíveis e não tens que batalhar com 50 putos que estão a mandar mensagens no Instagram enquanto fazem leg press. Estás a ver? E eu acho que nós partilharmos a nossa própria transformação pode ser, muitas vezes, obviamente, o nosso caminho, claro, que também mostra que tu és capaz de pelo menos fazer isso contigo mesmo e que tens um grau, nem que seja para te relacionar com os teus clientes, mas ao mesmo tempo também, e se tu fizeres essa transformação colocando na pele dos teus clientes, passando pelas merdas que eles passam? Era só essa minha opinião. Eu não espero que não tenhas levado como crítica, estava a falar mesmo como ponto que uma pessoa pode olhar, percebes? E de certa forma é bom saber que és capaz de fazer uma transformação. É bom saber que conseguiste levar a Ana de 90 kg aos 60, como também é bom, como tu disseste, levar o João dos 70 aos 80 e sem ganhar quase nenhuma massa gorda. Claro que isso é excelente e mostra capacidades, obviamente, como da mesma que tu disseste de conseguiste tu mesmo. Acho que pelo menos eu também já o fiz, de pá, olha, até fiz a minha última que achei bastante engraçado. Eu fiz o meu último cut em que basicamente fiquei uma semana doente e fiquei completamente seco, mas também não vou aconselhar ninguém a fazer isto, não é? Mas é dar a nossa experiência e dar que nós também o fazemos de certa forma. Acho que também mesmo as pessoas que usam substâncias também não, se calhar não mostrar que a usam, mas que passaram por isso, não é? Que têm experiência nisso. E acho que obviamente que é super importante dizer que nós não somos só os gajos que estudam, mas também somos os gajos que treinam, os gajos que comem e bebem e vão à casa do banho, disso tudo. Bem, eu só queria dar aqui uma ressalva no ponto que o Francisco fez de fazer as perguntas, que eu acho que é uma coisa que pouca gente faz, e acho que acaba por ser uma espada de dois gumes aqui as publicações das transformações, porque é isto que as pessoas vão procurar, não é? E nós queremos mostrar as transformações que conseguimos fazer, mas acaba por se calhar tirar um bocadinho aquela capacidade das pessoas irem perguntar aquilo que o Francisco disse, e a pessoa ao ver a transformação, ok, eu nem preciso perguntar porque sei que ele está a fazer as coisas bem, e acho que as pessoas acabam por não perguntar, e acho que é importante, além das transformações, porque ok, se o profissional mostra que tem capacidade de fazer aquelas transformações, escava um bocadinho mais fundo, vai tentar perceber se aquilo é uma transformação boa ou se é uma transformação má, porque tu podes ter uma transformação má e ter bons resultados, só que depois o que vem a seguir, que foi aquilo que nós falámos no início, já não vai de encontro aos bons resultados que tu tiveste. Então, ok, se as transformações que o profissional publica nas redes sociais são dentro daquilo que tu queres atingir,
já é uma boa referência que tu podes ter. Agora vai perguntar ao profissional as perguntas, pronto, que o Francisco estava aqui a falar, e perceber se o profissional sabe realmente responder às perguntas ou se só diz porque sim, ou porque é assim, ou pronto, porque tem que ser. Pronto, e eu vejo isto um bocadinho como ler os artigos científicos. Ok, li o título, interessa-me, deixa-me ler o abstrato, ok, interessa-me, deixa-me começar a ler então o artigo. Se eu ler o título e interessa, mas vou ler ali o resumo e afinal não me interessa, vou descartar o artigo científico. Pronto, é um bocadinho por aí, uma analogia um bocadinho esquisita, mas foi a que encontrei. Acho que é a minha vez. Sim, acho que é mesmo isso, e mesmo como nós falamos no nosso último episódio, essa atleta, ela só percebeu que não estava a ser feito da melhor forma na segunda vez estava a passar pelo processo, porque na primeira vez que não tinha informação simplesmente confiou, e é isso, o poder da informação. Só que quando nós temos este poder é que nós conseguimos decidir e escolher, por assim dizer. E muitas vezes é aquela pessoa que tem mais números ou tem mais diz as coisas de uma forma com mais certeza que nós vamos atrás, e pronto. E infelizmente se calhar tinha que experimentar comigo, tinha que experimentar com o Ruben, tinha que experimentar com o Francisco, tinha que experimentar com outras pessoas para saber que ok, afinal as coisas com um plano até funciona, até é mais fácil. É preciso experimentar e é preciso ter informação. Acho que por mim vamos acabar aqui o nosso episódio. Francisco, foi um grande prazer ter-te aqui. Desculpa. Mostra só aquilo que eu te mandei, que é só 1 minuto, que é para o Francisco saber quem é que é o world campeão. Sim, desculpa. Consegues pôr aí este tipo de informação não pode ser. Estás a ver, Francisco? Porra, vai trabalho só para meter aquilo tudo. Não, também és parvo. Porra, só fiquei triste só do tempo todo que ele deve ter perdido a montar aquela porcaria toda. E as botas? E as botas? Daqui nada está com Disc Joker ou caraças para ouvir o som no treino. Summer Hits 2004. Então, quando é que ele começa? Pronto. Tá espetacular. Bem. É pesado o treino. Pelo menos pôr as placas todas na leg press foi pesado. Yeah. Pronto, não conhecias a personagem. Ficaste a conhecer. Ficaste a conhecer. Yeah. Pronto. Pessoal, mais uma vez, Francisco, obrigado por estares aqui, pela tua presença. Foi o nosso 3º episódio. Espero que haja mais. Continuar com a boa informação, desvendar e destruir a má informação, vamos tentar dessa forma. E é sempre bom ver o teu crescimento como um profissional, e agora como atleta não, porque estás em cut, não é? Por isso não estás a crescer, mas a manter a massa muscular, espero eu, não é? Esperas tu. Um grande prazer mesmo estar aqui convosco, pá, aí. Count me in for more. Tudo bom, maltinha? Agora vamos bater aquela soneca, né? É isso mesmo. Muito obrigado, Francisco. Foi muito fixe.